Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Que Deus possa, nesse tempo, abençoar sua vida. Que Deus possa ser conosco nesse tempo. Que Deus possa estar conosco. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Tá? Amém? Marcos, Viviane, Daniel, Davi, não sei se estão todos aí, Deus os abençoe, os demais que estão conosco também, que de repente não os vi ainda, que Deus os abençoe, que Deus seja conosco. Amém. Boa noite, graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Gabriel, aleluia, Gabriel tá barbudo, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom estar mais um tempo contigo nesta noite para partilhar a palavra do Senhor. Hoje nós tivemos o culto na igreja, na parte da manhã. Depois de 68 dias nós voltamos à igreja, ao templo. É óbvio que com uma série de restrições, então nós vamos caminhar aqui também com vocês. E se Deus quiser, domingo que vem nós vamos fazer essa transmissão diretamente da igreja, tá? Mas está sendo preparado o ambiente para que isso aconteça, se assim for possível, é lógico, né? Amém? Rose, Everton e família, Deus abençoe vocês aí. Queria começar lendo contigo a palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías. Francisca, Marcos, Deus abençoe, tá? Profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. Hoje, Cris, Juliano, Laurinha, Deus abençoe vocês. Hoje é culto de missões, hoje é um dia especial para nós metodistas. Nós celebramos o dia do coração aquecido, né? O dia que John Wesley teve uma experiência com Cristo, e essa experiência foi uma experiência grande, assim, que transformou verdadeiramente. Eu queria ler Isaías 52, 7, que diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o seu Deus reina. Amém? Que bom que existem pessoas que pregam a palavra de Deus. Que bom que existem pessoas que falam: olha, o meu Deus reina, o meu Deus vive, o nosso Senhor, Ele está vivo, o nosso Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, o nosso Senhor reina para todo sempre. Amém, irmãos? Queria que você orasse nessa noite, orasse em agradecimento a Deus por um dia a palavra de salvação ter chegado à tua casa, e também para que você possa partilhar essa palavra. Amém? Irmã Guilmar, irmã Silvane, Deus os abençoe. Vamos orar? Dani, Deus abençoe também. Oremos ao Senhor então, para agradecimento, porque um dia essa palavra chegou até você, e também para aqueles que se dispõem a levar essa palavra, que você possa se dispor. Amém? Pai, no começar desse culto, nós queremos agradecer e engrandecer o teu nome. Louvar, Deus, porque tu tens sido Deus fiel. Tu tens sustentado as nossas vidas, dia após dia, o Senhor tem sido conosco, dia após dia o Senhor tem guardado as nossas vidas, as nossas famílias, dia após dia o Senhor tem sustentado a cada um de nós. Pai, nessa noite nós queremos agradecer também, Deus, porque um dia alguém falou de Cristo para nós, seja nossas famílias, Deus, nossa mãe, nosso pai, seja, Deus, outras pessoas de fora. Deus, um dia alguém foi instrumento do Senhor nas nossas vidas. Quão formosos são os pés dessas pessoas que propagaram o Evangelho, que falaram do amor de Deus, que proclamaram a palavra de salvação para nós. Louvado seja teu nome, Deus. Nós queremos também falar, Deus, que nós queremos ser como essas pessoas, levar as boas novas do Senhor, e nesses tempos de dificuldade falar aos quatro cantos: o nosso Deus reina, e Ele se levantará,
e Ele está no controle de todas as coisas. E falar para as pessoas, então não se preocupem, não fiquem com medo, mas creiam somente, porque o Senhor fará a boa obra e por fim Ele se levantará e cuidará de todos nós e livrará de todo o mal. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito que está sobre nós. Eu falei hoje cedo lá no culto, como é bom nós estarmos juntos. Mas eu sinto também a presença dos meus irmãos por aqui. Eu sinto que o Espírito Santo que está em ti, está em mim, ele testifica que nós estamos juntos servindo ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Toma, Deus, toma os meus irmãos, minhas irmãs que estão do outro lado nesta noite, os que virão ainda assistir. Abençoa eles, Deus. Sustenta eles, Deus. Deus, renova suas forças, seu ânimo, Senhor. Ajuda-os, Pai, a caminhar, a vencer os desafios. E ser conosco, Pai. Nós queremos tão somente nessa noite glorificar o Teu nome por todos os Teus feitos. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Patrícia, Nete, Deus abençoe vocês. Vamos celebrar o Senhor? Amém. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Estamos vendo aí os irmãos chegando, né, para estarmos juntos participando deste culto. E esse louvor começa falando que os filhos já estão chegando e nós estamos nos reunindo. Sim, Deus. Né? Você aí na sua casa, nós aqui na nossa, mas com um único objetivo, de adorar o nosso Senhor Jesus, dizer que Ele é santo, santo, digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Aleluia. Glória a Deus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. E como meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que he tentado, só quero te falar que Teu é o reino, que a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, Deus maravilhoso. Santo é o teu nome, Tu Deus. és santo, Senhor, santo, santo, santo. Te adoramos, Jesus. Só Tu és santo. Declare ao Senhor. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Tu és santo, Jesus. Só Tu és santo. Aleluia. Ei, Deus E maravilhoso. não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Aleluia, Aleluia. Deus. Santo é o teu nome. Adoramos, Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Jesus. Louvado
deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. Oh, aleluia. Deus, nós queremos. Adoramos, Senhor. Deixa, Senhor, deixa nós ficarmos, Deus, Todos os dias. pertinho de Ti, Sim, para que Deus. possamos desfrutar, Senhor, da Tua presença, desfrutar da Tua companhia, Jesus. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Verdade. Tu és santo, maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom, meus irmãos, como é bom estar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Manel, Majacir, Deus abençoe vocês, né? Que Deus seja com cada um de nós. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom celebrar o Senhor. E como é bom ter o nosso coração limpo diante de Deus. Como é bom saber que o Senhor apaga de nós todas as nossas transgressões. Amém, Deus. Quem aqui já trabalhou e ficou bem sujo trabalhando, a roupa ficou suja, estava todo sujo, e aí chega em casa, toma aquele banho, limpa, né? Fica como se fosse novo. Como é bom ser limpo, e como é bom ser limpo dos nossos pecados. E a palavra de João, 1 João, capítulo 1:8, diz assim: se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, ou seja, somos mentirosos. Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele, o Senhor, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça que muitas vezes nós cometemos. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, eu escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Não é do cristão pecar, não é para ser uma atitude do cristão o pecado. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Amém? É tempo de você olhar para dentro de você e de você confessar ao Senhor Jesus as suas falhas, confessar aquilo que tem feito da sua vida e tem desagradado o Senhor. É tempo de tirar todo o lixo que tem dentro do coração e falar: Senhor, toma, vence por mim, porque eu não tenho conseguido. É tempo de colocar diante do Senhor em humilhação, falar: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Toma minha vida, faz de novo, faz diferente, transforma, restaura, sara. E a palavra fala que nós temos esse advogado. Enquanto existir vida, enquanto existir fôlego de vida, há tempo de se reconciliar, de se lavar no Senhor, com o sangue do Cordeiro de Cristo, de Deus, Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos ao Senhor. Peça perdão a Deus. Confesse o seu pecado. Dá nome ao seu pecado. Eu menti. Dá nome ao seu pecado. Confessa ao Senhor. Pai, nesta noite, clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pelo Teu cuidado sobre nós. Senhor, vem limpar o nosso coração, vem limpar, Deus, de todas as sujeiras que nós colocamos, Pai, quando nós pecamos. Senhor, vem tirar a autoridade do inimigo sobre nós, Deus, que nós damos quando pecamos. Semana passada nós falamos do inimigo que vem para roubar, matar e destruir, e muitas vezes nós damos legalidade. Nos perdoa, Senhor, e ajuda-nos a fecha para nós essa brecha, Pai.
Deus, não permita, Senhor, que nós vivamos uma vida de pecado, porque uma vida de pecado, Deus, vai levar a um fim que não é proveitoso, Deus. E esse fim é longe do Senhor para toda a eternidade. Perdoa, Deus, todas as vezes que eu sou guiado pela minha própria vontade, que os meus irmãos são guiados pela sua própria vontade e não pela vontade do Espírito do Senhor. Faz nova todas as coisas em mim, nos meus irmãos, nas minhas irmãs. Faz nova todas as coisas, Senhor, e restaura-nos, segundo a tua imagem e semelhança. Por isso, Senhor, nós estamos nesta noite pedindo perdão e arrependidos, Deus, de termos manchado a tua santidade. Clamamos pela tua misericórdia, em nome do teu Filho Jesus Cristo, o qual é o nosso advogado e aquele que intercede por nós, por perdão das nossas falhas e correção das nossas injustiças. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado ao nome do Senhor. Giovanni, Vanusa, Deus abençoe vocês. Hoje, eu não lembro o nome, mas os pais da irmã Carol, eles estão aqui na cidade. Oi? A Cida e o Valdir, Ose lembra, eu não lembro. Arlindo, Deus abençoe. Edna, então, a Cida e o Valdir. Valdir, né? Deus os abençoe se vocês estiverem nos vendo. Bênção vocês estarem aqui visitando seus filhos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, doações de alimentos e financeiras, se você quiser fazer, entre em contato com a página. No Facebook tem ou no Instagram, que seja, você manda uma mensagem, o pastor ou alguém vai orientar você e vai até você, tá? Cultos às quintas-feiras nós vamos continuar fazendo via live, tá, gente? Então, queria que você participasse, mande o teu pedido de oração, tá? Para nós estarmos orando. A palavra do Senhor fala que muito vale por sua eficácia a oração daquele que é justo, né? Daquela que é justo, que é justificado pelo Senhor. Deixa o seu motivo de oração. Nós cremos num Deus vivo que cura, que resgata, que sara, que liberta, que transforma, e esse Deus, ele faz toda a boa obra. Amém? Joyce, Deus abençoe você também, tá? Então, culto de quinta-feira, 19h30, continua via live, tá? A escola dominical, queria agradecer a Deus pela vida do Neto, que conduziu hoje, vai continuar ainda online, de uma forma ou de outra. O pastor fala durante a semana, como tem feito, e manda os estudos para você. Mesmo que você não participe, mas estude. São temas muito interessantes, de muito uso prático em nossas vidas, tá? Faça isso. Culto de celebração. Hoje nós tivemos um culto na igreja, tá? Mais tarde o pastor posta as fotos, às 9 horas. Irmãos, é bem diferente, né? Do que nós estávamos acostumados a fazer. Mas glória a Deus, Deus permitiu que nós tivéssemos. Então os nossos cultos vão continuar sendo na igreja, né? O pastor tem os horários das 9 horas da manhã e às 19 horas da noite, e o culto das 19 horas vai ser transmitido como está sendo transmitido esse, tá? Então, meus irmãos, independente de nós estarmos na igreja ou em casa, nós vamos transmitir o culto. O pastor vai fazer um culto às 9, se houver necessidade, um outro, ou durante a semana o pastor vai ver. Eu queria agradecer aos irmãos que foram à igreja hoje também, que puderam ir, melhor dizendo, e falar para vocês que, assim, os cuidados da vigilância sanitária, até mais do que isso, nós estamos fazendo, tá? Há uma responsabilidade muito grande da nossa parte de cuidar, porém há um mandamento que diz que nós precisamos congregar, independente de ser no templo ou em outro lugar. Nós precisamos estar juntos, estar congregados, né? E esse culto também é uma forma de congregar juntos. Então, domingo às 9 horas e às 19 horas transmitido via live, tá? Essa semana nós mandamos as máscaras para a missão Tapeporã. Queria agradecer a Deus pela vida das irmãs que se dispuseram a fazer, a costurar, e também
Aos irmãos que têm dizimado, têm ofertado, que nós compramos tecido com recursos da igreja, né? Graças a Deus conseguimos enviar e vai ser bênção. Meus irmãos, minhas irmãs, principalmente aqueles que estão em cidades que são mais atingidas pelo coronavírus, tomem cuidado. Não parem a sua vida não, mas tomem cuidado, tá? Cuide-se. Se você não quer cuidar para você, cuide para o outro, tá? Nós estamos aqui sem máscara, porque nós estamos num ambiente familiar. Minha família, nós estamos na nossa casa, então por isso nós não estamos usando máscara. Mas a máscara, ela protege principalmente o seu próximo, tá? Então tenha essa consciência, como cidadão, cuide-se e ajude a cuidar os outros. Amém, meus irmãos? Provérbios 3, 9. E eu louvo a Deus já pela fidelidade dos irmãos. Ele diz: honra o Senhor com os seus bens e as suas primícias, e todas as primícias da tua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, teus lagares transbordarão de vinho, né? A ideia da abundância no passado é que tinha-se o trigo, tinha-se o alimento no celeiro e o vinho como bebida. Essa era a abundância na época passada. Então, irmãos, Deus não vai deixar faltar na sua vida. Continua fiel. Continua fiel. Primeiro aquilo que é do Senhor. Eu louvo a Deus porque a igreja tem sido fiel. E você que nos assiste de outra denominação, ou de outro lugar, ou de outra igreja também, seja fiel na tua igreja. Sustente a obra. A obra não parou, ela continua. Amém? Eu queria orar a Deus, agradecendo a Deus por aqueles que têm dizimado e têm ofertado na casa do Senhor. É importante, meus irmãos. Eu sou um testemunho vivo disso aí, que Deus tem honrado. Deus tem honrado. E eu preciso falar sobre isso, porque isso é da parte de Deus também. Amém? Obrigado, Pai, por aqueles que têm sido fiéis na tua obra, na tua casa. Abençoa teus filhos, Senhor. Sê com eles. Sustenta eles, Pai. Que não falte o pão de cada dia na vida dos teus filhos. Deus, que na sua fidelidade o Senhor retribua, segundo o que cada um, Deus, tem caminhado contigo, tem feito, Senhor. Retribua eles, Deus. Abençoa eles. Sustenta eles. Deus, que não falte também, Deus, a condição de abençoar o próximo. E que o Senhor seja conosco. Abençoa as igrejas, Pai. Sustenta elas. Senhor, ajuda elas também na questão financeira e que esse recurso, Deus, possa ser usado para a missão, para a expansão da obra do Senhor. Abençoa teu povo e prospera o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você está aqui e nós vamos celebrar o Senhor com alegria, né? Celebrar o Senhor com alegria. E logo depois nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém, aleluia. Que nós possamos olhar para a cruz, que nós possamos ir para a cruz. Porque quando nós nos entregamos a Jesus, Ele faz o querer dele nas nossas vidas, Ele transforma, Ele cura, Ele restaura, Ele muda. Amém? Vamos adorar ao Senhor, que possa quebrantar o nosso coração, amém? Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador. O amor do Pai, justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
aproximo, quebrantado o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aleluia. Aleluia. Glória a Oramos, Deus. Jesus. Santo nome do Senhor. Mais um. Mais um. Amém. Vamos adorar, continuar louvando ao Senhor. Nós estamos reunidos para adorar o Senhor. Que Ele possa encher Ei, Deus. o teu lar com a Enche, presença Espírito. dele. Que Enche, Ele possa Espírito. encher Vem as sobre nossas o teu vidas. povo, Que Ele Espírito. possa vir aquecer o sobre o nosso teu povo, coração Espírito. todos os dias. Vem sobre o Que teu povo. possa arder pela presença do Senhor. Amém, Jesus. Te adoramos, Jesus. Enche, Espírito. Enche, Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Teu poder. Aleluia. Enche, Deus, esse lugar. Enche, Deus, a vida dos meus irmãos. Ei, Senhor, enche. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem incendiar. Meu coração é o teu altar. Incendeia, Senhor. Ei, Deus. Ei, Deus. Tua glória contemplar. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Enche-nos, Senhor. Damos toda a honra, toda a glória, Jesus. Toda honra, Senhor, seja para ti. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Aleluia. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Aleluia. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Só tu és Deus. Só tu és Senhor das nossas vidas. Tu és digno, Senhor. Só tu és digno, Senhor. Teu é o Oh, Deus. para sempre. Amém. Incendeia, Senhor. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do Incendeia, céu. Senhor, as nossas vidas.
honra, te damos toda a glória devida, que é somente a ti, Senhor. Aleluia. Sim, Deus. Adoramos, Deus. Enche, Senhor, enche os nossos corações. Espírito Santo de Deus, vai tocando, Deus, a vida do meu irmão, da minha irmã, Deus, que está assistindo nesse momento, assim como o Senhor tem tocado a nossa, Senhor. Vá aquecendo os nossos corações, Deus, de amor por Ti, Deus, de paixão por Ti, Deus, de querer estar perto de Ti, de querer Te buscar, de querer caminhar contigo, de querer viver uma vida segundo a Tua vontade, uma vida íntegra na Tua presença, de querer ser instrumento da Tua graça, de querer participar dos milagres, Deus, de ser instrumento para realizar milagres, curas, restaurações, Senhor, mudanças de vida, ser os pés que proclamam a boa nova do Evangelho, que trazem esperança, que trazem salvação. Enche, Espírito, a vida do meu irmão, da minha irmã, e nos capacita para a boa obra, nos capacita, Deus, para ir, nos capacita, Deus, para abrir as nossas bocas, Senhor, nos capacita, Deus, de pegar o nosso telefone, de falar com o meu irmão, com a minha irmã, com aqueles que estão aflitos, Deus, nos capacita, Senhor, de tirar um tempo da minha agenda para poder pregar a palavra àquela pessoa que trabalha comigo, Deus, e tanto necessita. E Deus, nos tira um momento da nossa agenda, Deus, para ir até aqueles que estão desabrigados, perdidos, andarilhos, sei lá, Deus, na rua, em qualquer lugar, e falar do Teu amor, Senhor. Teu Espírito esteja conosco. O Espírito Santo nos ungiu para proclamar as boas novas aos perdidos, para curar, para restaurar. Ungiu a você, meu irmão, a você, minha irmã, a nós aqui. Abre a tua boca e fala, porque o Senhor enche. Abre a tua boca e fala, porque a palavra que sai da tua boca, ela é palavra de salvação, ela vai transformar a vida de pessoas, ela vai dar um destino, ela vai dar um objetivo de vida para as pessoas, ela vai dar uma direção, que é o caminho, que é Jesus Cristo. Enche, Espírito, enche o meu irmão, a minha irmã que está do outro lado, enche eles, Senhor, de coragem, de ousadia, para poder proclamar a palavra de salvação, de boas novas, e falar do meu Redentor vive e vai se levantar. E nós estaremos com Ele para todo sempre. E Ele chama todos aqueles que estão longe do caminho. Venham, eu sou a fonte de água da vida que jorra para toda a eternidade. Aleluia. Fala conosco, Pai, nesta noite, através da Tua palavra, e aquece os nossos corações nesse dia tão especial. Amém, Jesus. Espírito Santo, faz a obra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Amém. Aleluia. Irmãos, o pastor vai falar sobre 3 textos bíblicos. Se você quiser anotar, eles estão na descrição do vídeo, vai estar também depois. O pastor não vai poder lê-los todos, porque vão ser um pouco extensos, tá? O pastor só vai ler um que está em João 4, que é a resposta de Jesus à mulher samaritana, que é João 4, 13, quando Jesus responde a ela, e ela vai tirar água no poço de Jacó, e Jesus não tem ali uma vasilha, e ela então pede, Jesus pede a ela água, e ela fala, como você não tem? Aí ele fala que vai dar água para ela. Ela fala, como? Você não tem vasilha para tirar, você não tem balde para tirar. E aí Jesus responde a ele, quem beber desta água do poço de Jacó, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, irmãos? O pastor hoje quer falar um pouco sobre encontros e experiências com Cristo. Num dia onde nós celebramos 282 anos de uma experiência que mudou a história da Inglaterra, digamos dos Estados Unidos também,
e mudou a minha história hoje, que chegou até mim através de uma denominação chamada metodista. Mudou a história de milhares de pessoas, muda ainda hoje a história de milhares de pessoas. O pastor quer falar um pouco sobre encontro. Eu lembro que quando a gente tem encontros especiais, eles ficam marcados. E eu queria fazer uma pergunta para você, né? Como foi o teu encontro com a tua esposa, o teu primeiro encontro com a tua esposa? Ou o teu esposo, se você não tem esposo ou esposa, tua namorada, teu namorado, né? Como foi esse primeiro encontro? Como é que você era? Como é que era a sua personalidade? O que aconteceu com você nesse encontro? E como você se tornou depois dele? É certo, meus irmãos, que nos encontros pessoais nós podemos nos frustrar. É certo que muitas vezes nós não temos, nem todos tiveram os encontros românticos, né? Nem todos tiveram boas recordações para guardar. Nem todos os encontros pessoais que nós tivemos, eles aqueceram nossos corações. Às vezes até nos decepcionaram por completo. Porém, os encontros com Jesus são diferentes, né? As experiências que nós temos com Cristo são diferentes. Nós saímos deles transformados e passamos a transformar também. Então, meus irmãos, é maravilhoso estudar um pouco, né, os encontros de Jesus ao longo da Bíblia e ao longo da história cristã, da história de vida de cada um de nós. E ver que em todos os encontros Jesus realiza uma tremenda obra através daqueles e daquelas que se entregam ao Senhor. Quando nós nos entregamos ao Senhor, o Senhor faz uma obra que nós jamais imaginamos. Então, o pastor pegou alguns encontros aqui, tem muitos mais, mas o pastor pegou algum. E o primeiro que o pastor pegou foi o de João 4, que está do capítulo 4, do versículo 1, ele vai até o 42, né? João 1 vai até o 42. E ele conta o encontro, a experiência da mulher samaritana com Cristo. Então, quem era a mulher samaritana? Primeiro, era mulher. E mulher nesta época na Bíblia, ela não tinha o reconhecimento que tem hoje. Eu sei que ainda tem muitas coisas que precisam se reconhecer das mulheres, porém, nessa época praticamente não existia, né? Então ela era mulher, ela era uma pessoa que tinha se frustrado muito na vida. Imagine você, quando você casa, eu vou casar, você se prepara tudo para poder ter uma vida junto com uma pessoa, constituir família, a partir de agora vai ser com essa pessoa. Não deu certo. Aí, de novo, considere que nessa época era mais difícil, ainda mais com a mulher. Aí ela tem um segundo relacionamento, ela tem um terceiro, ela tem um quarto, ela tem um quinto, ela está no sexto. Imagine você a frustração, pecadora aos olhos da época, sem perspectiva de vida. Essa era a condição que Jesus encontrou essa pessoa. Então, meus irmãos, Jesus nos encontra normalmente quando nós estamos no fundo do poço. Jesus nos tira de lá, como tirou a mim, como tirou a você. Jesus, então, ele se encontra com essa mulher, e o que ele faz nesse encontro? Primeiro, Jesus fala com ela. É algo tão banal, meus irmãos, pensar, mas os homens não falavam com as mulheres nesta época. Não era interessante que uma pessoa na posição do ensinador, de um rabi, como Jesus, falasse com mulher. Então ele dá voz a ela, a uma pessoa que era excluída. Ele abre para poder entender como ela pensa, o que ela pensa, como ela vive, qual é a sua condição de vida. Então, meus irmãos, primeiro ponto, Jesus conhece o seu sofrimento. E muitas vezes você esconde no secreto. Muitas vezes a lágrima não desce, mas Jesus conhece como está o coração. Muitas vezes a aparência
Agora até não dá para ver, porque a máscara está na frente, todo mundo está usando máscara, mas às vezes a aparência está, mas está todo arrebentado por dentro. Então Jesus, ele conhece o sofrimento de cada um. E Jesus, ele fala com essa mulher, que além de ser mulher, era considerada pecadora, por causa que teve 6 maridos. Jesus, meus irmãos, você precisa saber e precisa levar essa palavra para frente, porque ele te ama a ponto de quebrar paradigmas, né? A ponto de querer dar uma nova vida a quem se encontra com ele, uma nova chance, mesmo que a pessoa não mereça. É interessante o amor de Deus, e muitas vezes eu fiquei falando, mas esse amor é injusto, porque ama aquele que não quer nada com nada. Não, esse é amor, porque o amor ele só se doa. Quando eu entendi o que era amor, eu passei a entender como Deus age. Então, ele quebra paradigmas, ele fala como uma pecadora, né? Ele não importa comigo, contigo, o que nós fizemos, ou como nós temos vivido até aqui. Ele dá uma nova oportunidade de fazer nova todas as coisas. Amém, irmãos? Você pode viver em novidade de vida se você ainda não faz. Segunda coisa, ele dá a ela água da vida. Diferente dessa. Aproveitei a deixa, né? Eu tomei essa água agora há pouco e eu senti sede. A água da vida. As coisas desse mundo, meu irmão, minha irmã, não vão satisfazer. Nada que o homem coloca dentro, o ser humano coloca dentro do coração dele vai satisfazer. A água do poço de Jacó não satisfazia aquela mulher para sempre. A água do poço de Jacó, ela fica fora da alma, ela não é capaz de entrar dentro de nós. E essa mulher continuaria sedenta. Então, o Espírito, quando Jesus fala da água da vida, o Espírito que flui como um rio dentro de nós, essa é a fonte de vida que vai jorrar para toda a eternidade. Ela não só satisfaz a sede, como também é uma fonte para os outros. Jorrará para a vida eterna. Como está jorrando esta palavra, que tem quase 2000 anos, que está sendo partilhada comigo e contigo hoje. Essa palavra ela jorrou para 2000 anos e vai continuar jorrando para toda a eternidade. Então, meus irmãos, quando Jesus encontra com ela, ele reconhece ela, dá voz, ele quebra paradigma, ele dá a água da vida a ela, ele confronta ela, ele fala abertamente do seu pecado, ele não a condena pelo seu pecado, mas ele aponta caminhos, porque o pecado machuca, destrói, atrapalha, estraga. Se você continuar nele, vai ser ruim. Então ele aponta caminhos para ela. E essa mulher, então, ela passa a entender diferente. Também ele ensina nesse encontro o que é adoração a esta mulher. É em espírito e em verdade. É coração e mente. Né? É palavra e prática. O pastor falou muito disso na vez passada. E não é importante o local, mas o fato de eu oferecer tudo aquilo que eu conheço de mim, em resposta ao que eu conheço de Cristo. Ou seja, quanto mais eu conheço de Cristo, mais eu o adoro, em espírito e em verdade, com a fé intelectual e com a prática do coração. O que acontece com essa mulher? Quando ela tem essa experiência com Deus, o coração dela se aviva, o coração dela se enche de esperança. Uma mulher que já não tinha mais esperança, ela se enche de esperança e ela passa a ser então uma missionária no meio do seu povo. Por quê? Porque ela bebeu da água, que não é essa, é Cristo, já deu sede de novo, né? É Cristo, ela bebeu da água que jorra para toda a eternidade. E essa água começou a jorrar através dela. E nós lemos muito bacana aqui, o final, o versículo 29,
ela fala assim, depois que ela tem essa experiência com Cristo, ela fala: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? E no 39, dá o fecho. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Aleluia. Quando você bebe da fonte que é Cristo, quando você tem uma experiência com Cristo, você tem essa água viva dentro de você e vai jorrar para outras pessoas, porque você não consegue se calar. Se você está calado, irmão, busque uma experiência com o Senhor, um fogo do Espírito que leva você a proclamar a palavra, que tira o medo, que tira a vergonha, que tira a timidez e que te coloca com os pés para proclamar o evangelho da paz. Amém? Creia nisso. Creia nisso. Deus fez isso, Jesus fez isso através do encontro com essa mulher samaritana, que era improvável. Também, um outro encontro que o pastor vai trabalhar está em Marcos 5, do 1 ao 20. O pastor não vai ler todo ele aqui também, tá? Mas ele narra o encontro de Jesus com o endemoniado Gerazeno, ou de Gadara em outras passagens, né? Jesus, ele sai do momento onde ele acalma uma tempestade, ele chega, e quando ele chega, tem como fosse um cemitério, não é que nem esse agora, tumbas cavadas, né? Era buracos, e sai de dentro desse buraco um cara endemoniado. Eita! Já pensou, meu irmão, minha irmã? O cara endemoniado pulando na sua frente de noite, no meio de um monte de túmulo. Coisa feia, hein? Jesus se encontra com um homem possesso pelo demônio, que sai dos túmulos, que tem uma força sobre-humana, essa é a condição atual dele. Que ele andava de noite e de dia gritando e se ferindo com pedras. Essa é a situação que Jesus encontra esse cidadão. E o que Jesus faz nesse encontro? Primeiro, ele dá ordem para libertá-lo do demônio. Espírito imundo, saia deste homem. Meus irmãos, Jesus é quem liberta das mazelas de Satanás. A vivência da palavra do Senhor, como está sendo tão citada aqui e talvez não tão vivida. Conhecereis a verdade vos libertará. Precisaria viver para libertar, né? Quando nós vivemos a palavra, nós somos libertos, porque a palavra testifica de Jesus, e o demônio já foi derrotado por Jesus. Então, primeiro momento ele faz: sai desse homem, espírito imundo, e ele pede o seu nome, e o seu nome é Legião. Legião varia muito, chega até 2.000 soldados, que eram uma legião de soldados romanos. Então aquele homem estava tomado de uma possessão tão grandiosa de demônios, que ele já não tinha mais vontade própria. Alguém que não era mais conhecido pelo seu nome, mas sim pela sua atitude. Alguém que havia perdido a sua identidade. Quantos são conhecidos pelos seus vícios? Conheci um homem um dia que chamavam ele de pudim de cachaça. Imagina como que a pessoa não se sente. O legião, o endemoniado de Gadara. Ele não tem um nome. Mas Jesus para falar com esse homem, para libertar esse homem. Você tem um nome, irmão, você tem um nome, irmã, e Jesus conhece você pelo nome, você tem um valor para Jesus, é mais caro do que o puro ouro refinado. Não joga fora aquilo que Jesus te deu, não abandona o barco, porque Jesus pagou um preço muito alto por você. E aí o que Jesus faz mais? Além de libertar esse homem, Jesus discipula ele. Jesus senta ali para conversar com ele, e ele já não estava mais dominado pelo demônio, mas sim liberto. Por que foi liberto? Aí nós aplicamos o tão dito versículo que os nossos governantes falam, aliás, mas deveriam usar, João 8,32, que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas precisa praticar a verdade.
E ali a verdade é Cristo, e Cristo estava ensinando ele ali sentado. Então, se você olhar mais para o final, você vai ver que quando as pessoas chegam, já vem ele ali sentado, não mais dominado pelo demônio, bem vestido e em perfeito juízo. Ou seja, aquele homem que estava perdido, literalmente, ele passa a ter uma nova perspectiva, um novo caminho, uma nova vida. Ele passa a ter Jesus Cristo, que é o caminho, é a verdade e a vida. E há uma nova condição para esse homem. Vamos lá, Marcos 5:20. Diz assim, vamos pegar o 19. Jesus, porém, não permitiu que ele fosse junto com ele. Ao contrário, ordenou: vai para a tua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. E então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Ele se tornou um missionário, alguém que proclamou a palavra, porque aconteceu nele. Ele bebeu da água da vida. Ou eu com sede de novo, não é essa aqui, é Jesus Cristo, tá? Ele bebeu da água da vida, ele sentiu o aquecer do coração, porque ele foi liberto por Cristo. Todo aquele que tem uma experiência verdadeira com Cristo, ele não deixa de falar. Você ouviu, irmão, irmã? Não deixa de falar daquilo que Deus fez na sua vida. E através dele o evangelho foi proclamado em várias cidades ali na redondeza. Decápolis, 10 cidades. Foi proclamado alguém que não tinha perspectiva. O terceiro encontro que eu queria falar para você, a terceira experiência de Jesus que eu queria trazer para você hoje, está no livro de Atos, capítulo 9, do 1 ao 22. O pastor não vai lê-la também, depois você lê na sua casa. Mas ela conta uma história de um cara chamado Saulo de Tarso. Qual que era a condição do Saulo? Perseguidor dos cristãos. Cheiro de raiva, ódio dos inocentes. E o sangue, aliás, ódio e o sangue dos inocentes sobre a sua vida. É alguém que respirava ódio. É alguém que respirava raiva. Que respirava perseguição. Era um louco, fanático. E o que acontece quando Jesus encontra? Primeira coisa, ele cai no chão. Em outras palavras, Jesus derruba Saulo. Ou, em outras palavras mais simples ainda, Jesus doma Saulo. Ele perdeu o controle de si. Ele agora depende dos outros. Meus irmãos, tem um temperamento dos 4 chamado colérico, e Paulo era um desses, e se você for assim, você vai ter que cair do cavalo, para você ser dominado, porque senão você só vai se frustrar e frustrar os outros. E Paulo, então, ele achava por ser colérico que ele podia tudo, que ele fazia tudo, e ele detestava perder. Aí Jesus aparece assim, e se fosse nos dias de hoje, talvez ele falasse: perdeu o playboy, foi domado. Mas ele não falou isso não. Mas Saulo se viu sendo necessitado de alguém para conduzir, porque tamanha foi a presença de Jesus ali, que ele foi cego, né? Então, meus irmãos, principalmente se você se acha o cara, a cara, você precisa morrer para você mesmo, tá? Porque enquanto você não morrer para você mesmo, Cristo não vai viver em você. Se você acha que consegue fazer as coisas por sua conta, do seu jeito, como você quer, perdeu o playboy. Se você quer seguir a Cristo, você vai precisar morrer e deixar Cristo viver através de você. Porque é Cristo que é o Senhor, não é você.
E eu que estou falando, já fui isso há muito tempo, tá? Então eu falo com propriedade, porque eu precisei cair do cavalo para entender o que Deus queria de mim. E para entender que não é com as minhas vontades, as minhas forças e o meu jeito. Porque toda vez que eu tento fazer, e olha que eu tento direto, viu? Eu quebro a cara. Então, meus irmãos, primeira coisa, ele doma Paulo. Depois, Jesus aparece, ele faz uma só pergunta. Por que você me persegue, Saulo? Meus irmãos, quantas pessoas não aceitam Jesus em sua vida por não conhecer? Paulo perseguia o que ele não conhecia. Paulo corria atrás desenfreadamente a ponto de querer matar, de respirar sangue por alguém que ele não conhecia. E quantos perseguem Jesus assim? Essa semana eu vendo uma pessoa, não lembro se era um filósofo, ele caçoando de uma experiência religiosa de uma pessoa teve com Jesus, a ponto dessa experiência ter salvado a vida dessa pessoa porque ela ia se matar, porque ela era vítima de abuso sexual, e essa pessoa falar caçoando, zombando da experiência religiosa com Cristo dessa pessoa. Quantas pessoas fazem chacota com Cristo, perseguem porque não conhecem quem Ele é, e perseguem pessoas que se entregam a eles porque não conhecem quem Ele é. Jesus faz uma pergunta para quem porventura faz isso, se tiver alguém aí ou vier assistir esse vídeo. Por que você me persegue, diz Jesus. Por que você me persegue? Quando Jesus se mostra a Paulo, acabou o motivo que Saulo perseguia, porque o motivo se revelou. Acabou o sentido de perseguir. E o pior de tudo é que Paulo olha para trás e viu que perseguiu o tempo todo o cara errado, o cara que o salvaria, o cara que mostraria o verdadeiro sentido da vida, Jesus Cristo. Vai cair no Instagram, nós vamos parar e vamos recomeçar, tá? Pode reconectar. Excluir. Amém? Então Paulo, ele perseguia quem ele não conhecia. Então, Jesus se revela a ele. E o terceiro ponto, Jesus abre os seus olhos para enxergar a verdade. A verdade é essa. Alguém que você perseguia, alguém que você perseguia, vai orar para curar a sua vista. Para que você possa enxergar. Mas não é enxergar o mundo exterior somente, é enxergar aquilo que Jesus vem fazer no ser humano. É começar a enxergar que aquele que quer matar, o outro vem com amor. Ananias se submete ao Senhor e vai com amor. Aquele que Paulo perseguia é o cara que vai salvar ele. Aquele que Paulo queria matar é o cara que vai orar para abençoar a vida dele. Meus irmãos, ser cristão é assim. Ser cristão é ser transformado, é enxergar de novo. Não é à toa que Jesus passa 2 vezes o cuspe naquele cara que enxergou mais ou menos a primeira vez. É para entender o mundo. Não é só para ver as coisas, é para entender o mundo pela ótica do reino de Deus, pela ótica de Cristo. Aí Jesus fala para ele, para Ananias, através dele, através de Paulo, eu vou mostrar, através de Ananias eu vou mostrar para você, Paulo, que é o evangelho, que se resume em amor. E através desse evangelho que você vai pregar aos gentios, reis vão ser alcançados, filhos de Israel vão ser alcançados, e você vai sofrer por ele, Paulo. E meus irmãos, Paulo teve essa experiência tremenda com Cristo. E ele se chama de o apóstolo fora do tempo, porque Jesus apareceu para ele quando Jesus já havia assunto aos céus. E Paulo sofreu e morreu por Cristo, amou a ponto de se dar por completo a obra daquele que ele tanto perseguia e que o achou e mudou a sua vida para sempre. E assim Jesus faz quando entra na nossa, irmãos. Ele muda.
Porque se não mudou, não é verdade. Eu preciso ter uma experiência verdadeira e genuína com Jesus. Às vezes eu fico dentro da igreja, mas eu não tenho. E qual é a condição de Paulo agora? Um seguidor, um mensageiro de Jesus, um apóstolo dedicado a uma obra missionária, né? E nós vamos ficar dias falando dele aqui, se nós fôssemos pregar tudo o que ele fez para a glória de Deus, através da pregação do Evangelho. Como Jesus é lindo, como Jesus transforma vidas, como Jesus muda pessoas. Ele mudou Paulo, ele mudou a mulher samaritana, ele mudou o endemoniado de Gadara, ele mudou a mim, e eu creio que mudou a você. Se não, está na hora de nós falar: Senhor, vem, eu preciso ter uma experiência contigo. E o último encontro que eu queria falar hoje, esse é um encontro que não está narrado na Bíblia, mas está narrado na história. E não só foi esse, eu vou escolher esse porque esse é um que nós celebramos hoje. Mas existem tantos outros encontros ao longo do tempo que Deus fez. Deus usou tantas pessoas que se encontraram com Ele. E essa pessoa, a condição dela era um pastor anglicano, um seguidor de Cristo e um religioso frustrado. Meus irmãos, quantos que não estão dentro das igrejas e são frustrados? Quantos pastores, pastoras que não estão frustrados? Então, meus irmãos, esse cidadão, juntamente com seu irmão Carlos Wesley, embora eles tivessem muitas boas intenções, eles fizeram uma viagem missionária para os Estados Unidos e ficaram lá apenas 18 meses, porque deu tudo errado. Tudo errado. Imagina, eu vou de barquinho, e naquela época não tinha motor. Eu vou no meio do nada, onde está sendo aberto. Eu vou ter contato com índios, culturas diferentes, e dá tudo errado. E aí, volta decepcionado. E ele escreve, John Wesley escreve, ele exclamou assim: fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Meus irmãos, minhas irmãs, quantas pessoas perdidas dentro das igrejas, quantos pastores, pastoras, líderes, obreiros, membros perdidos dentro da igreja, sem sentido. Eles vão ao culto ao domingo, fazem o culto ao domingo, mas não tem um sentido. Se mantém preso à igreja, à doutrina, à Bíblia, mas não coloca em prática. Não vai até o irmão perdido lá fora. Assim era Wesley, fracassado, frustrado. Meus irmãos, eu acho que o pior do que não conhecer Cristo é conhecer Cristo e não experimentar dele. É viver uma vida toda se iludindo que é cristão e não experimentar de Cristo. Porque, meus irmãos, uma vida sem sentido vai ser um caminhar infindável de frustrações. Porque as pessoas que caminham pela letra e não gera mudança, atitude no coração, elas vão querer fazer para merecer. E até alguém que faz lá fora às vezes e não conhece a palavra também vai querer fazer para merecer. Meus irmãos, ninguém nunca, jamais vai conseguir fazer por merecer a salvação. Ninguém jamais vai conseguir ser santo a ponto de ser merecedor da salvação. Falo isso, irmãos, porque pelo menos 7 anos depois de crente eu andei com esse peso nas costas que eu tinha que fazer para merecer. E se nós
formos merecedores, nós precisaríamos tirar Cristo da cruz, do sacrifício dele, e nós fazermos. Porque quando eu acho merecedor, eu tiro o sacrifício de Cristo. O problema é que Wesley e o John e Charles Wesley, eles não conheciam a graça de Deus, como muitas pessoas que são religiosas hoje. Atente para isso, irmãos. Esse é um tempo especial que Deus está dando para você se encontrar e ter uma experiência com Deus, de mudança de vida. Talvez não tenha outra. E o que Jesus fez, então, no encontro que teve com John Wesley? O próprio Wesley escreve. E ele fala assim, cerca das 8h15, isso é no ano 1738, nesse dia 24 de abril, cerca das 8h15, enquanto eu ouvia a preleção sobre a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, eu senti, como nós estamos fazendo aqui hoje, né? Eu senti que o meu coração ardia de maneira estranha. Eu senti que, em verdade, eu confiava somente em Cristo para a salvação, e que uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado os meus pecados, e em verdade eram meus, e que Ele me havia salvo da lei do pecado e da morte. E eu comecei então a orar com todo o meu poder por aqueles que de uma maneira especial me haviam perseguido e insultado. E então testifiquei diante de todos os presentes que pela primeira vez sentia em meu coração, aleluia, a experiência da graça, a experiência de ter o Espírito Santo preenchendo o coração de Wesley. Jesus aqueceu o coração dele nesse encontro. Deu uma experiência inesquecível que marcou para sempre a vida dele como cristão. Mostrou ser suficiente. A graça de Jesus é suficiente. É tudo que eu necessito para a salvação. Tirou o medo. E o que aconteceu daí para frente? O verdadeiro sentido entrou em Wesley. O sentido da fé em Cristo como seu suficiente Senhor e Salvador. A partir de então ele passa a orar pelos seus inimigos e por aqueles que não lhe querem bem. É só o Espírito Santo que capacita, irmãos, eu amar o meu inimigo, eu orar pelo meu inimigo. Você precisa ter uma experiência com Deus para perdoar as pessoas, para não imputar aquilo que elas fazem contra você a elas. Nos 50 anos seguintes, Wesley pregou uma média de 3 sermões por dia, a maior parte ao ar livre. Houve uma vez que pregou a cerca de 14.000 pessoas. Milhares de pessoas saíram da miséria e da imoralidade e cantaram a nova fé nas palavras dos hinos de Charles Wesley, irmão de John. E os dois irmãos deram à religião um novo espírito de alegria e de piedade. A igreja, que era uma igreja morta, ela começa a ir em busca dos perdidos, ela começa a levar pão para aquele que tem fome, ela começa a levar palavra para aqueles que são desprezados. Um homem incendiado pelo Espírito Santo, que o Espírito incendeie você aí do outro lado. Abre mão muitas vezes do seu bem bom aí para poder fazer o que Jesus fala. Porque é uma multidão perdida lá fora e você não enxerga. Passa a Deus, saliva 2, 3, 5 vezes para que enxerga. A experiência com Deus, meus irmãos, é necessária. E ela move o nosso coração aos propósitos de Jesus. E quando acontece, ninguém segura. A pergunta que eu faço hoje, irmão, irmã, assim como aquelas pessoas que Jesus encontrou e deu a elas experiência, como está a sua condição de vida atual? Porque primeiro você precisa reconhecer
Você está obedecendo o ídolo do Senhor, o chamado do Senhor? Você está fazendo aquilo que o Senhor fala para você fazer? Não por obrigação, mas por tão grande salvação que Ele te deu. Você está partilhando da água, da vida que o Jesus te deu? Não essa, mas a que Jesus deu. Como está a sua vida hoje? Às vezes uma vida toda atrapalhada, como a da mulher samaritana. Ou ainda pior, às vezes possuído pelos demônios do pecado, que nem o gadareno. Ou então, fazendo parte de uma cultura de ódio pelo próximo, que pensa diferente de mim, essa cultura de ódio que toma conta do nosso país. A ponto de hoje se mencionar possibilidade de uma guerra civil. Para, gente! Nós temos que falar de amor, nós temos que pregar amor. Cadê os cristãos que ficam brigando por governo e não brigam por poder, por Jesus Cristo, para pregar a palavra de Cristo? Para viver o amor. Às vezes você pode estar fazendo parte de uma cultura de ódio que toma conta, como Paulo quando perseguia Jesus. Ou por fim, quem sabe, você está como um religioso, como Wesley, um seguidor de Jesus, sem a fé suficiente para crer e se entregar completamente a Ele, sabendo que só Jesus e mais ninguém, é só dele que depende a minha e a tua salvação. Como que você está, meu irmão, minha irmã? Como que você está? Porque o Jesus que encontrou, o Jesus que deu experiências no passado, o Jesus que fez no passado, Ele faz agora. Ele faz agora. Porque a sua compaixão com os pecadores, ela é genuína. E não tem o seu amor pela humanidade ilimitado. Ele faz. Ele faz. Irmãos, eu queria que você fechasse os teus olhos e começa a olhar olha quantas pessoas que você conhece. Começa a pensar nelas como uma fila indiana, indo para o inferno, porque não conhecem Cristo. Você já orou por elas, irmãos? Você já falou para elas do Evangelho, irmãos? Agora olhem quantas dessas pessoas estão prontas para receber a palavra de salvação, para ter um encontro com Cristo e Cristo através da sua vida. Olhe os campos, a ceifa está pronta. Se apresse, porque é necessário colher. Jesus chama hoje você, irmão e irmã, independente de onde você esteja, você mesmo, pode abrir os olhos e assistir agora, é você. Não é para brincar de ser crente, irmãos, é para ser crente de verdade, porque esse mundo carece do Evangelho, esse mundo precisa do Evangelho. Chama você para deixar de lado o pecado, a religiosidade, a presunção e a certeza pessoal, para poder mergulhar integralmente em Jesus e no seu cuidado e saber que Jesus é suficiente para você. Meu irmão, não estou falando para você largar o seu emprego, eu estou falando para você abrir a sua boca no seu emprego. Não estou falando para você largar a sua escola, estou falando para você abrir a boca na sua escola e viver. Agora eu queria que você fechasse teus olhos, coloque a tua vida diante do Senhor e derrama diante do Senhor a sua vida nessa noite. Aonde você está, derrama diante do Senhor, peça que Ele venha aquecer o teu coração, inundar a tua vida nesta noite, como fez lá com Wesley, como fez com Paulo, como fez com a mulher samaritana, com o gadareno, como fez com tantos outros, como fez com pessoas que estão junto conosco, para que você possa jorrar
água viva para toda a eternidade, levando o evangelho do amor aonde você for, participando da expansão do reino de Deus nessa terra, para que você possa se envolver com a obra redentora de Deus, não por obrigação ou para ter algum mérito religioso, mas sim como um instrumento guiado pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, a ponto de se entregar sua vida para ser gasta na missão, aonde Jesus te mandar. Gastar a tua saúde, o teu dinheiro, as tuas posses. É sério, irmãos. Espírito de Deus, visita o meu irmão, minha irmã que está do outro lado, visita a minha casa. Senhor, vem trazer sobre nós uma experiência contigo. Uma experiência, Deus, que muda vidas, Pai. Uma experiência que comece mudando a nossa, mas que seja verdade, Pai. Senhor, esta é uma oportunidade ímpar que nós temos de buscar o Senhor. E eu tenho perdido, Pai, muito tempo. Eu confesso a Ti aqui, diante dos meus irmãos, que eu perdi muito tempo, Senhor. Nos ajuda, Deus. Senhor, vem aquecer o nosso coração agora. Dá, Deus, derrama amor pelos perdidos, Pai. Não há outro sentido senão o Evangelho, Pai, que chegou a nós, se não é ir ao próximo, se não é compartilhar essa dádiva que nós recebemos. Quão formosos são os pés daquele que proclama o Evangelho da paz. Faz de nós, Deus, instrumentos da Tua graça, para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, para proclamar a boa nova da salvação, para dizer: o meu Redentor vive e vai se levantar. O nosso inimigo não é o Covid, já falei hoje cedo, o nosso inimigo é o pecado que opera no homem, e só há uma coisa para poder limpar isso: o sangue de Jesus, quando proclamado aos quatro cantos desta terra, que vai limpar, vai purificar, vai transformar, e o amor dele vai encher, a ponto de eu poder amar o meu próximo, e amar inclusive aqueles que não me amam. Senhor, faz Tua obra em nós. Espírito, enche meu irmão, minha irmã. Vem agora nesta noite com fogo, Senhor, com fogo. Vem, Senhor, e enche, Pai, que eles não fiquem inertes, Pai, que isso possa, Deus, tocar o coração de uma forma, Deus, que eles não consigam simplesmente fechar os olhos e dormir hoje como se nada tivesse acontecido. Como o Senhor fez comigo uma vez, Pai, ou várias vezes, e tem feito, Deus, nesses dias. Faz por meus irmãos, Pai, porque nós temos uma tendência de nos acomodarmos. Não permita, Senhor. Eu entendo que Teu Espírito não incomoda ninguém, aliás, ele é bem-vindo, mas ele nos confronta. Então confronta, Senhor, para que nós possamos proclamar as boas novas da salvação, como fizeram, Deus, os Teus filhos, que depois de terem essa experiência com o Senhor, saíram aos quatro cantos falando do amor de Deus. Esse amor que um dia alcançou o coração deles, e que um dia alcançou o meu coração e o teu coração. Por isso, meu irmão, partilhe a mensagem. E quando você for partilhar a mensagem, você vai ver o quanto o Senhor vai abençoar a sua vida, e abençoar a vida dos outros através da sua vida. Você quer ser abençoado, irmão? Você quer se sentir bem? Você quer ser feliz? Partilhe aquilo que Deus te deu. Partilhe aquilo que Deus te deu. Senhor, abençoa meu irmão, minha irmã. Que seja verdade, Pai, tudo isso que nós falamos aqui nesta noite. E que Teu Espírito aqueça os corações. Aquece, Senhor. Aquece para ir. Aquece para falar. Aquece para viver. E para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Como é bom ter o Senhor conosco. Como é bom. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro e agradeço, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Tem algum cântico? Louvado seja o nome do Senhor. Eu me rendo, eis-me aqui. Aqui tem algum? No sentido de... Aquele se eu ganhar apenas um, você sabe?
tomar apenas Amém? Vamos louvar o Senhor com um cântico? Show. Minha vida não vale a pena ser vivida se eu não ganhar ao menos um. Minha história não vale a pena ser contada se eu não ganhar ao menos um. Meu talento nada adiantou se eu não ganhar ao menos um. Meu dinheiro de nada adiantou se eu não ganhar ao menos um. Livra-me de mim mesmo, muda-me teu querer. Usa-me como abrigo no deserto. Usa-me como luz na escuridão. Usa-me pra pregar o Evangelho. Usa-me pra levar a salvação. Aleluia. Deus maravilhoso, Tu és santo, Pai. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Deus, para a Tua glória. Usa-nos, Deus, para o Teu louvor, para levar a salvação aos perdidos. Muitas vezes estão dentro da nossa casa. Muitas vezes somos nós mesmos, dentro das igrejas. Senhor, abençoa o meu irmão, minha irmã, sê com ele. Dá uma semana, Deus, próspera, uma semana abençoada. Livra, Deus, dessa pandemia. Livra, Deus, dessa enfermidade. Livra a nossa nação. Pai, nós oramos pelos nossos governantes e legisladores e juízes, Deus, que possa haver harmonia entre os poderes, para que, Deus, a paz possa reinar em nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, cai por terra todo interesse pessoal, toda corrupção. Estabeleça, Deus, a Tua vontade nos nossos governos. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, Senhor, seja com vocês, com toda a sua casa, com todo o povo de Deus espalhado por esta terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. E amém. Que Deus abençoe Érica, Célia, os demais que eu não vi aí, que passaram batido aí. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Que Deus seja com vocês. Uma excelente semana, tá? E nós, Sueli, e nós ficamos por aqui. Agradecemos a Deus. Amém. Tá? Até mais. Uma ótima semana e abençoada para todos vocês. Um bom descanso. Tá frio aqui. Se tiver frio aí, vai embaixo de uma coberta. Grande abraço.